A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero trazer mais uma palavra para a edificação de nossa fé. Eu quero falar de Jesus e a nossa tempestade. A tempestade que parece que irá virar o nosso barco, amém? Então, se atém a esta palavra, porque é para você, como é para mim, esta mensagem. Então, vamos começar em Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Então, Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava no barco, porém dormia, estava calmo. Tempestade, o mar ali agitando, tentando virar, e os discípulos ali todos atormentados. Aqueles homens estavam atormentados, preocupados em ser consumidos pela tempestade. E talvez seja o que esteja acontecendo com você hoje, apavorado com a tempestade. Mas vejamos o que diz o versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Quando é que a gente chama Jesus? Quando é que nós falamos: Senhor, não aguentamos, a tempestade irá nos consumir? Quando é? Quando entramos em oração. Mas aqui tem mais a ensinar para nossas orações. Então vamos lá. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que tu é tímido? Sabe por que Jesus está falando isso? Porque tu não determinou. Por que você não deu ordem à tempestade? Por que você não colocou Deus à frente e falou: Jesus está no meu barco, eu não irei naufragar, acalma-te, tempestade. Não seja tímido. O Senhor te deu autoridade, Jesus te deu autoridade. Ali o Senhor ainda não tinha dado autoridade a eles, mas o Senhor estava com eles. Aleluia. Vejamos. Homens, continuação, relendo, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Continuamos. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança, grande paz. Aleluia. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você já sabe quem é ele. Sabe ou não sabe? Você já tem a certeza de quem é ele. Aleluia. Vamos para Mateus 14, versículo 22 ao 36. Lembrando-nos que ali Jesus repousava no barco, ou Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. Talvez você tenha colocado Jesus na tua vida, no teu problema, e a tempestade continua. E aí você precisa dar ordem, ter fé, para que essa tempestade cesse. Aleluia, aleluia. Mas meu irmão, já dei autoridade, já falei, já clamei. Irmão, calma. Tu deu autoridade sobre tua fé, agora descansa no Senhor. Eu vou te provar por quê. Vamos para os versículos 22 ao 36. Eu acredito que não vou tão longe, né? Mas vamos aqui no capítulo 22 de Mateus, e que diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus deu ordem aos discípulos que pegassem o barco e atravessassem o mar sem a presença dele. Mas veio tempestade. Jesus nos fala tanta coisa. Vamos ver? 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eita, tem tempestade te levando para longe da costa, da terra firme.
Tem tempestade que parece que não vai ter solução. Tem tempestade que você olha e fala, Senhor não está comigo. Tem tempestade que você olha e fala, agora seremos consumidos. Daquela vez ele estava no meu barco, mas agora ele está longe. Ele não olha para mim, ele não está vendo a minha situação. Ele não está trabalhando na minha causa. Ei, Jesus está no controle. Ei, deixa Jesus falar contigo. Não há tempestade que há para te consumir, meu irmão e minha irmã. Aí diz a palavra do Senhor, que no versículo 25, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Você está entendendo? Jesus está andando sobre o teu problema. Jesus está pisando nesse teu problema que está falando que vai consumir a tua vida, a tua história. Jesus está te dizendo que Ele é acima de todo e qualquer problema, mesmo que esteja dizendo que este problema é para a morte. O Senhor Jesus diz que anda sobre o problema. O Senhor Jesus manda te dizer que você tem que entender que Ele é Senhor de todas as situações, todas as coisas, de todo o tempo. E problema, saúde, vida, paz, restauração, libertação. Estamos falando de Jesus Cristo, amém? Vamos dar sequência para não se estender? Diz, eu vou pular o 26, vamos para o 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Lembra lá em Mateus, lá no começo, Mateus 8, que o Senhor estava no barco e no final, quando ele deu ordem à tempestade, ele disse que veio um grande ânimo, né? Uma bonança, uma paz. Agora ele tem de bom ânimo, tenha calma. Mas ele não está no barco, você não está vendo a mão de Deus agir, mas ele continua falando, tem de bom ânimo. Sabe por que tem de bom ânimo? Olha só. Não temais, de bom ânimo, sou eu sou El Shaddai. Jesus manda te dizer, concluindo 27, relei, vamos reler, amém? Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, com Cristo somos mais que vencedores, independente da tua prova, independente da tempestade, independente se venha como furacão, independente como venha como destruição, como arma de fogo lançada contra você, independente, o Senhor te cobrirá com as armaduras de Deus. Tá em verdade com o Senhor? Tá adorando? Tá servindo? Ei, tempestade não irá te consumir, independente do tamanho. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir-te contigo por sobre as águas. Amados irmãos, Pedro foi corajoso. Pedro teve fé. Se és tu, eu pisarei sobre as águas e andarei contigo. Pedro diz, se é tu, eu pisarei na tempestade que irá me consumir e irei a ti. É o que precisamos. É, sob a autoridade de Jesus Cristo, pisarmos sobre nossos problemas e irmos em direção a Cristo, tendo bom ânimo. Irmos em direção a Jesus, dizendo, Senhor, independente dessa tempestade, eu irei a caminho do Senhor. Ela não acabará comigo, ela não acabará com minha fé. Mas, vejamos, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quantas vezes nós já fomos em direção a Jesus Cristo, pisando sobre nossos problemas, mas algo aconteceu, e aí nós fraquejamos, e quase, ou talvez esteja acontecendo contigo neste momento, sobre a nossa fé, estamos desfalecendo, estamos sendo consumidos pelos nossos problemas, porque algo faltou, e esse negócio que faltou, esse algo, é a fé. Ela fraquejou, porque nós acabamos vendo o problema maior do que nosso Deus, porque acabamos vendo o diabo com mais poder do que Deus, o câncer, a lepra, a AIDS, a leucemia, a dengue, enfim,
O marido, a esposa, o filho, a falta do emprego, o armário vazio, a empresa, a tua empresa, o teu patrão. Independente, você viu, deu mais poder a ele do que a Deus, e aí você fraquejou na sua fé, e aí a tempestade iria te consumir. Mas, presta atenção, na hora que você vai afundar, porque você perdeu a fé, presta atenção. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Aquilo que eu tinha falado. Não deixe, de forma alguma, quando tu vê que tu fraquejou, quando tu vê que a tempestade está te consumindo porque lhe faltou fé, não deixe, por mais que te falte palavras para orar, grite: salva-me, Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua força e fé mínima que você tenha. Diga: salva-me, Senhor, mas erga a tua mão e diga: salva-me, Senhor. E eu estou te dizendo, pela crença que eu tenho no Deus do céu, em Jesus Cristo, Ele erguerá a mão para te tirar da água, da tempestade que estava te consumindo. Aleluia. Pois no versículo 31 diz: e prontamente o Senhor não esperou que ele descesse e engolisse a água da tempestade, não deixou que ele se ferisse, não deixou para buscá-lo no fundo do mar. Não, o Senhor deixou para buscá-lo prontamente quando ele clamou. E o Senhor estendeu a mão, vamos ver? Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida, ele é Filho de Deus, continua sendo Filho de Deus, mais presente do que nunca. Antes ele andava ali sobre as terras, de Jerusalém, Judeia. Hoje ele anda conosco em todos os tempos. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando tudo lhe faltar, que não lhe falte a oração, que seja em 2 palavras, em 10 segundos ou em 30 minutos, não sei, mas abre o teu coração ao Senhor, persevere na oração, persevere orando. Está doendo? Persevere orando. Está submergindo? Persevere orando. Não caiu, não naufragou. O Senhor diz que no último minuto, diga: salva-me, Senhor, e Ele te salvará. Aleluia. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ai, ai, ai. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deixará é quando simplesmente ele nos deixa e depois nos pega. Abandonar é quando a gente é totalmente abandonado. O Senhor deixa claro, ele não te deixou e quanto menos ele te abandonou. Tome posse desta palavra, porque ela é verdadeira. Não falo como homem, falo como servo de Deus, usando das palavras de Deus para a tua vida, independente da tua prova. Aleluia. Vamos para Isaías, versículo 41, 10, 13, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos para Josué 1:9.
que diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você está entendendo? Deus está mandando te dizer que onde tu estiveres, Ele está contigo, independente da tempestade, do furacão, do deserto, do vale da sombra da morte, aonde queres que tu esteja, entrega a tua mão na mão de Deus, entrega a tua vida na mão de Deus, entrega em oração. Já falei com poucas palavras, entregue em oração. Senhor, eu estou saindo para mais uma batalha, eu estou te entregando a minha vida na tua mão, eu estou te entregando a minha família na tua mão, eu estou te entregando, Senhor, justo, fiel juiz, estou te entregando a minha causa na tua mão. É filho, é providência, é trabalho, é o que for, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Ele é justo, fiel, Ele diz que por onde tu andares, Ele estará contigo. Não interessa a tempestade, volta a te dizer, não interessa a tempestade, o Senhor Jesus manda você andar sobre ela, tem de bom ânimo, vem em direção a mim, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para Tiago 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Eita, Jesus amado. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluias! Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. É através da prova que a nossa perseverança na fé, perseverança em Deus, nos fortalece a cada prova. Entenda isso. A tempestade não veio para te consumir, não veio para afundar o teu barco. Ela veio para fortalecer a tua aliança com Deus. Ela veio para fortalecer a tua vida com Deus. Não caia. Não deixe que Satanás coloque na tua cabeça que tu é derrotado. Ei, Deus já mandou te dizer que Ele está contigo o tempo todo. Jesus já mandou te dizer, anda sobre o problema, porque eu estou te aguardando. E se você enfraquejar, Ele vai te estender a mão prontamente. Ei, não sou eu que estou falando, é palavra de Deus, ela é viva, mais afiada do que espada que corta dos dois lados. 2 gumes, tão afiada, que corta para cima, para baixo e para todos os lados. A palavra de Deus, ela é esta. Tome posse. Vamos falar também Deuteronômio 1:31 para terminarmos. Também no deserto observaste como Yahvé, vosso Deus, vos levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorreste, até que chegaste a este lugar. Talvez você não tenha percebido que antes mesmo de você ser um cristão, ou que você não seja ainda está vendo esta mensagem, talvez você ainda não tenha percebido a quantidade de milagres que Deus já fez na tua vida, o quanto Deus já te livrou do laço da morte, do crime, da droga e de tantas e tantas outras coisas. Mas Deus manda te dizer que Ele está no controle da tua vida e está te chamando. E aqueles que Ele já chamou, Ele manda reforçar que Ele está conosco. Há tempo, meus irmãos. Há tempo para tudo. Mas, enquanto houver tempo, Deus nos chama todos os dias para nos arrepender, para entregarmos a nossa vida na mão dEle, para acreditarmos que Ele está no controle. Eu hoje, mais do que nunca, estou dizendo, Senhor, o Senhor está no controle. Independente do que esteja acontecendo, que ninguém está sabendo, mas Ele sabe, e Ele está no controle. Assim como está no controle da minha vida, Jesus mandou eu vir aqui te dizer, para você entender que Ele está no controle da tua. Tenha fé, persevere, acredite, o Senhor é contigo. Amém.